Vamos lá, dar início. Eu disponibilizei o material para vocês já irem se familiarizando antes de nós darmos início à nossa aula. Então, vamos hoje, pessoal, como eu tinha falado na aula anterior, trabalhar com a introdução do meu texto dissertativo argumentativo. Vocês estão conseguindo visualizar aí os slides? Sim. Sim, professor. Certo. Então, lembrando que a introdução, pessoal, não é o convite para o meu corretor continuar lendo a minha redação. É na introdução que eu já prendo a atenção do meu leitor, do meu corretor, tá? E eu vou mostrar para vocês algumas táticas, algumas técnicas que nós podemos usar para introduzir o tema, introduzir a tese na minha redação. Tá legal? Lembrando que o que não pode faltar na sua introdução? Toda introdução, galerinha, tem que começar com um contexto. E esse contexto é o que eu chamo de repertório sociocultural, tá? Que pode ser a citação de um filme, de uma série, de um livro, uma música, pode ser uma alusão histórica. Quando eu falo em alusão histórica, é um acontecimento histórico que tem relação com o meu tema, tá? O que é que eu não posso fazer? Contextualizar apresentando uma série, um filme que não tem nada a ver com o tema. Tem que ter relação com o tema, tá legal? Além desse contexto, pessoal, eu apresento a tese. Ou seja, por que eu chamo de contexto? Porque eu vou harmonizar, eu vou relacionar esse contexto, por exemplo, esse filme, essa série que eu estou usando, com o tema, tá? Relacionando um com o outro, eu já jogo o que em seguida? A minha tese. E o que é a tese? Nada mais é do que a apresentação da ideia, do seu ponto de vista, que será defendido ao longo do texto. Ou seja, se você é a favor, se você é favorável, ou contrário, se você defende ou condena a ideia do tema, tá? Você tem que deixar isso claro dentro do parágrafo introdutório. Você já tem que mostrar na introdução o que é que você vai falar no seu desenvolvimento. Tá legal? Você já dá o passo inicial na introdução. Nós vamos ver isso na prática depois, tá bom? Professor, Oi. licença. Eu não estou sabendo como começar a tese, com o que colocar, porque tem que falar um pouco sobre a minha opinião, mas não pode usar a primeira pessoa. Não pode. Aí eu não sei como é que eu faço. Nós vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos que eu trouxe para vocês, tá bom? Para a gente poder ver. Pessoal, eu posso começar a minha introdução por meio de uma pergunta. Tá legal? Lembrando que toda pergunta tem que ter uma resposta. Se eu começar a minha introdução por meio de uma indagação, por meio de uma pergunta, eu tenho que respondê-la ao longo da minha redação. Exemplo. É possível imaginar o Brasil como um país desenvolvido e com justiça social enquanto existir tanta violência contra o menor? Então, a gente já tem ideia de que o tema da redação vai se tratar da violência contra o menor, né? Então, olha só, uma técnica, uma tática de como começar a sua introdução, né? Questionando o leitor, indagando o leitor de um modo geral. Então, isso aqui pode ser usado como uma forma de introduzir a sua redação. Ou apresentando um dado histórico, como, por exemplo, às crianças nunca foi dada a importância devida. Em Canudos e em Palmares não foram poupadas. Na Candelária ou na Praça da Sé continuam não sendo. Sempre que você apresentar um dado histórico, tá? Se é algo histórico, é algo que aconteceu, é algo, não é, remoto. Então você tem que indicar esse acontecimento histórico, contextualizando com a atualidade. Olha o que é feito aqui. Foi falado sobre a Guerra de Canudos, a Guerra de Palmares, né? E
contextualizado com uma situação mais recente que aconteceu lá na Candelária, lá na Praça da Sé, não é? Dizendo que as crianças que vivem lá na Candelária, que é uma igreja existente aqui no Brasil, na Praça da Sé, as crianças ainda continuam o quê? Sem receber essa importância devida por parte do governo, por parte, não é, das pessoas, dos órgãos responsáveis por estas crianças. Então, ele contextualizou, não é, apresentando aí um fato histórico com uma real situação vivenciada na atualidade. Outra forma também que você pode usar para a sua introdução é uma comparação, não é? Ou assemelhando, ou igualando, ou opondo, ou contradizendo. Por exemplo, é comum encontrar crianças de 10 anos de idade vendendo balas nas esquinas brasileiras. Se são esquinas brasileiras, essas crianças vivem onde? No Brasil. Aí, ó, ele vai fazer uma comparação com as crianças lá da França, dos Estados Unidos e da Inglaterra, dizendo que as crianças da França, dos Estados Unidos e da Inglaterra, que são países desenvolvidos, nessa idade, as crianças estão na escola e não submetidas à violência das ruas. Então, isso aí é uma tática também que você pode usar para introduzir a sua redação, fazendo uma comparação, tá bom? Outra forma também é usando dado estatístico. Já na introdução, sim, eu posso começar a minha redação apresentando um dado estatístico. Ó, 40 mil crianças morreram hoje no mundo, vítimas de doenças comuns, combinadas com a desnutrição, segundo a Unicef. Lembrando que todo dado estatístico, pessoal, ele tem que apresentar a fonte de onde foi extraído, de onde foi retirado este dado. No caso aqui, foi da Unicef, tá? Nenhum dado estatístico pode ficar sem a fonte, de onde foi retirado. Se foi uma pesquisa realizada pelo IBGE, tem que dizer, segundo o IBGE, abre parêntese para explicar a sigla, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tantos por centos das crianças brasileiras, tarará, tarará, tarará. Tem que apresentar a fonte, tá legal? E comentar nenhum dado estatístico, nenhuma citação, nenhum filme que você venha a citar na sua redação pode ficar perdido navegando no Oceano Atlântico, tá? Tem que ser contextualizado. Toda informação que você apresenta tem que ser argumentada, tem que ser comentada. Como, por exemplo, aqui, ó, lancei o meu dado estatístico. Eu disse que 40 mil crianças morrem hoje, vítimas de doenças comuns combinadas com a desnutrição. Segundo quem? A Unicef. Para cada criança que morreu hoje, muitas outras vivem com a saúde debilitada. Entre os sobreviventes, metade nunca colocará os pés em uma sala de aula. Então, além de eu lançar o dado estatístico, o que foi que eu fiz? Eu comentei sobre ele, tá bom? Outra forma, pessoal, que vocês também podem introduzir a redação de vocês é por meio de um conceito ou uma definição. Esse aqui é o que eu menos aconselho, porque é muito clichê, tá? É em último recurso, quando você não sabe como usar outro método de introdução, você usa isso aqui. Definindo o tema. Por exemplo, a gíria é um patrimônio comum. É um instrumento de comunicação que parece imprescindível, sobretudo para a juventude. Até mesmo as gerações que a condenavam acabaram por assimilar algumas expressões de maior ocorrência. Então, foi começada a redação explicando o que é gíria. Provavelmente, esta redação tinha como tema preconceito linguístico, sobre a gíria usada
pela grande maioria dos jovens no Brasil, não é? A gíria vista como algo fora dos padrões gramaticais, fora dos padrões de linguagem considerada como a linguagem padrão, como a linguagem correta. Provavelmente esta redação era sobre um tema voltado para essa questão, não é? Da gíria como uma forma de desconstrução da linguagem padrão, da norma padrão. Então, o candidato iniciou a sua redação dizendo que é gíria. É a mesma coisa de a redação ser sobre a violência doméstica e você começar a sua redação dizendo a violência doméstica é isso, isso e isso. É a mesma coisa da redação ter como tema, né? A pandemia causada pelo coronavírus e vocês fazerem a definição do que é o coronavírus. O coronavírus é isso, isso, isso e isso. Então, isso é uma coisa muito batida. É uma coisa muito clichê. Aos olhos do corretor, é algo muito comum. Então, a gente não deve cometer, não é, esse método de introdução na redação. E sim priorizar algumas técnicas que eu vou tratar aqui como aquelas que merecem destaque. Aquelas que realmente merecem ser colocadas na redação de vocês. Tá bom? Então, definição, o conceito. Eu coloquei aqui para vocês verem que é uma tática, é uma forma que existe, sim, de começar a redação, de colocar o meu tema, mas que não deve ser usada, porque se torna clichê. Citação. Bacana. O seu corretor já vai enxergar como, este aluno entende. Ele tem aí uma bagagem de outras áreas de conhecimento, sociologia, filosofia. Ele colocou aqui uma citação, né, de um sociólogo, de um filósofo, para contextualizar o tema. Lembrando que, quando essa citação ela for direta, quando é que a citação é direta? Quando você usa exatamente, tá, as palavras do autor. E lembrando que, se é uma citação, você tem que dizer quem é o autor. Senão você vai ser condenado aí por plágio, tá? Tem que dizer quem é o autor que está sendo citado naquele seu parágrafo, tá bom? Se for uma citação indireta... Júnior, Oi. quando a pessoa for colocar uma citação, é obrigado a colocar entre parênteses? Parênteses não, aspas. Aspas. Eu vou explicar agora. Se for direta, se você usar exatamente as palavras do autor, da mesma forma como ele diz, você coloca entre aspas. Se você for parafrasear, ou seja, dizer a mesma coisa que o autor disse com suas palavras, não precisa colocar entre aspas. O que é que você precisa colocar sempre? Independendo se for direta ou indireta a citação. O nome do autor. Exemplo. Nessa citação aqui, não foi colocada aspas, porque foi uma citação indireta. Ou seja, o candidato disse com suas próprias palavras. Quando ele diz aqui, de acordo com o sociólogo Emile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, por ser, assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Então, essas não são exatamente as palavras de Emile Durkheim. O candidato parafraseou, ou seja, ele diz com as palavras dele. Então, é tanto que a citação ela não está entre aspas. O que está entre aspas aqui é apenas uma expressão que mereceu destaque. Corpo biológico, por quê? Corpo biológico está sendo usado aqui no sentido figurado, tá? Dizendo que a sociedade está sendo comparada a um corpo biológico, tá? Por isso que ele usou entre aspas. Mas vocês observem que a citação não está entre aspas porque foi colocada de forma indireta. Geralmente, quando você usa expressões como de acordo, conforme o sociólogo fulano de tal, de acordo, consoante, o filósofo cicrano,
Aí você abre aspas, coloca a fala dele. Fecha aspas, pronto. Você disse conforme as palavras do próprio autor. Você não parafraseou. Então, a gente só usa aspas quando você colocar lá a citação idêntica, igualzinha às palavras do autor. Mas se você está dizendo com suas próprias palavras, parafraseando, não precisa de aspas. O que é preciso? Sempre colocar de quem é aquela fala. E o que é preciso também? Comentar, pessoal. Toda informação apresentada na sua redação, seja um filme, uma série, um livro, um escritor, a citação de um escritor, a citação de um sociólogo, de um filósofo, você tem que comentar. Olha o que foi feito aqui, ó. O aluno colocou a citação de Emily Durkheim. Então, ele vai dizer o quê? Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos, não é cidadãos, sejam garantidos. Contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois, em pleno século XXI, as mulheres são alvos de violência. Pessoal, vamos pegar esse trecho aqui. Isso aqui é uma introdução, é um parágrafo de introdução. Eu tenho aqui, pessoal, ó, 3 períodos. O que são períodos? São frases pontuadas com ponto continuado. A primeira frase, o que foi colocado? Digam para mim. Na primeira frase, no primeiro período que foi colocado aqui. De acordo, até interagem entre si. O que é isso aqui, pessoal? Na minha introdução. Vocês conseguem identificar o que é isso? A primeira frase da minha introdução, dessa daqui. Eu posso dizer que isso aqui é o quê? É uma citação, professor? Uma citação. Então, isso aqui é um contexto. O candidato ainda não falou sobre o tema. Não falou sobre o tema. Imaginem aí na mente de vocês que esse parágrafo é o início da redação. Está lá em cima, nas primeiras linhas. Então, a primeira frase, ele ainda não falou sobre o tema. Ele fez o quê? Um contexto com uma citação. Aí, depois, ele vai comentar sobre essa citação que ele apresentou, dizendo que, desse modo, para que esse organismo igualitário e coeso, seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Agora ele vem dizer o quê? Ó? Contudo, no Brasil, ele já apresenta a tese junto com o tema. Ó, que no Brasil isso não ocorre. Ou seja, os direitos dos cidadãos não são garantidos. Por quê? Ainda as mulheres são alvos de violência. Então, você já tem aí a visão de que o tema vai tratar da violência contra a mulher. Então, ele contextualizou, ele apresentou uma tese. Onde é que está a tese aí? Justamente na ideia de que, no Brasil, os direitos dos cidadãos não são garantidos. Como é que isso é comprovado? Com a situação da grande maioria das mulheres vítimas de violência, que ainda são alvos de violência no Brasil. Pronto. Terminou o meu parágrafo de introdução, tá? Outra forma que você pode também começar o seu texto, e aí eu chamo a atenção. Se nós estivéssemos lá na sala de aula, eu ia dizer, coloquem aí um asterisco e coloquem aí. SIPC. Super importante para cachorro. Super importante. Por quê? Essa forma de começar a sua introdução aqui, ó, contextualizando a sua redação com um filme, uma série, um livro, uma música ou uma alusão histórica, você pode escolher uma dessas táticas aí para começar a sua redação. Pessoal, já de início, convida o seu leitor, que é o seu corretor, a continuar lendo com gosto, com prazer a sua redação. O seu corretor já diz assim, ó, o início já está perfeito. Eu tenho que continuar lendo essa redação, porque o início já está me chamando a atenção aqui, tá? Fala, Lívia.
Professor, quando o senhor falou que é para começar ou com uma frase de uma série, de uma música, alguma coisa, é, logo no começo, quando eu for começar a introdução, ou em que parte? Já na introdução. Você pode usar já na introdução. Por quê? Você colocando na introdução, você tem o restante da redação para contextualizar com aquela música, com aquele filme. Nós vamos ver isso aqui na prática, tá? O que é que muitos alunos fazem? Lançam lá na introdução uma série, um filme, uma música, e ele vai voltar a falar sobre aquela música, sobre aquele filme, sobre aquela série, lá no finalzinho, na conclusão, tá? Vamos observar como é que isso pode ser feito. Então, olha só. Tenho aqui uma introdução com a contextualização de uma série britânica, Black Mirror. Né? Eu acho que a grande maioria de vocês já deve ter assistido a essa série. Diz assim, ó. A série britânica Black Mirror é caracterizada por satirizar a forma como a tecnologia pode afetar a humanidade. Olha só. Até aqui eu tenho a contextualização do tema, tá? Aí continua. Dentre outros temas, o seriado aborda a influência dos algoritmos na opinião e no comportamento das personagens. Ou seja, eu ainda estou fazendo um resumo da série. Eu ainda estou explicando aqui o quê? A série, tá? Aí continua. Fora da ficção, os efeitos do controle de dados não são diferentes dos da trama e podem comprometer o senso crítico da população brasileira. Assim, faz-se pertinente debater acerca das consequências da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vou retomar. Então, olha só. A primeira frase é a contextualização do tema através de uma citação de uma série, que é Black Mirror, tá? E aí ele continua o segundo período da introdução explicando do que se trata aquela série. Tá legal? Do que se trata a série. Depois que contextualiza, depois que explica aquela série, o que é que ele usa aqui, ó? A expressão fora da ficção. Pessoal, sempre que vocês forem usar uma obra de ficção, um filme, uma série, um livro, que nós sabemos que na grande maioria são obras fictícias, e você está fazendo uma analogia, é importante você usar essa expressão. Na realidade, ou distante da ficção, distante do mundo fictício, isso acontece da seguinte forma, tá? Porque você está dando a ideia de que você está usando uma obra de ficção, mas você está trazendo esta ficção, fazendo uma analogia com a realidade, onde o problema existe de verdade. Tá legal? Então, olha que foi usada aqui a expressão, ó. Fora da ficção, os efeitos do controle de dados não são diferentes dos da trama. Ou seja, na realidade, o que é que acontece? Algo parecido com o que acontece lá na ficção, tá bom? Pode falar, Lívia. Professor, quando o senhor falou que na maioria das vezes são obras fictícias, tipo, a gente tem que ler bastante livros assim fictícios para colocar na redação. E também Claro, outra coisa, a maioria das redações são problemas sociais. Então, que isso. livros também a gente pode ler para caso aparecer algum tema Pronto. sobre. É aí onde vai entrar a bagagem de conhecimento de vocês. É aí onde entra a chamada interdisciplinaridade. Redação, pessoal, é você estar sempre atualizado, é você buscar sempre estar bem informado, tá? E a gente faz isso por meio de quê? Por meio dos filmes, coisas que vocês gostam de assistir. Filmes, séries, tá? Depois eu posso até disponibilizar para vocês alguns filmes, algumas indicações de livros que vocês podem contextualizar aí com diferentes temas,
com diferentes temáticas da redação, tá bom? Então, essa forma de começar a redação, pessoal, é uma forma show de bola, tá? Sempre contextualizando com uma obra, com um livro, com uma série, tá bom? Dando continuidade aqui, pessoal, eu trouxe uma análise de introdução de uma redação nota 1000 do Enem 2018, da aluna Lívia de Alencar. Ela conseguiu atingir nota 1000 na redação, tá? E nós vamos ver qual foi a tática usada por ela. Prestem bem atenção. Olha só. O tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que eu particularmente considero um tema bem complexo. Muitos candidatos já se assustaram com a elaboração, com a construção do próprio tema. Ficaram se perguntando o que é que está sendo pedido, né, para falar aqui nessa redação, tá bom? Então, olha só, nada mais era do que você falar sobre como a internet acaba manipulando, influenciando os usuários, tá? Então, observem aqui que eu dividi em 3 cores as 3 partes que a candidata usou na introdução. Nós estamos falando só da introdução. Então, ela começa dizendo assim, ó: segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Então, ela ainda não falou sobre o tema. Ela apenas está contextualizando, não é, a temática que vai ser discutida na redação com as ideias de um sociólogo, Habermas, tá? Dizendo que, observe que ela não usou aspas, porque ela parafraseou. Ela diz com as palavras dela: os meios de comunicações são fundamentais para que haja comunicação, tá? E agora é que ela vem apresentar o tema. Olha o que é que ela diz. Entretanto, olha o conectivo aí. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Então, agora ela lançou o tema. Agora vem a tese, preste atenção. Olha quais foram as teses que ela apresentou. Isso ocorre, isso o quê? A manipulação da internet sobre os usuários, isso ocorre devido à falha de políticas públicas. Então, é um dos fatores que ela apresenta como causadores desse problema, a falta de políticas públicas, que auxiliem o indivíduo a navegar de forma correta na internet. Navegar, ela colocou entre aspas, porque é uma palavra que pode ter duplo sentido. E a ausência de consciência da grande parte da população. Então, ela já apresentou 2 problemas aí. A falta de políticas públicas e a falta de consciência da própria população em saber filtrar as informações que a internet joga, as informações que a internet bombardeia para o usuário o tempo todo. Sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Essa realidade constitui um desafio a ser resolvido, não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Finalizou a introdução dela. Então, pessoal, quando ela vai para o desenvolvimento 1, ela vai falar sobre o quê? Falta de políticas públicas. Quando ela vai para o desenvolvimento 2, ela vai falar sobre o quê? A falta de consciência da população. Então, observe que a introdução já disse sobre o que a candidata vai falar nos próximos parágrafos, tá? Então, quando a gente fala em tese, a gente fala nisso, sobre você já mostrar no início da sua redação sobre o que você vai falar nos parágrafos seguintes,
nos parágrafos que estão por vir, tá bom? E aqui eu trouxe uma outra redação, só introdução, que também foi de nota 1000 do Enem 2017, que foi com o tema Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. A candidata, não é? Ela também conseguiu atingir nota 1000, a candidata Isabela Barros, lá do Piauí. Vamos observar qual foi a tática usada por ela. Observem que também foi usado um contexto. Ela não começou a redação definindo o que seria uma formação educacional. Ela não começou definindo a realidade dos surdos. Ela começou o quê? Contextualizando com uma obra, um livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha só, isso é literatura, tá? Olha a importância aí das diversas áreas de conhecimento. Ela diz aqui, ó, na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe, por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física, porque ela era coxa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Contexto, repertório sociocultural. Atualmente, ou seja, ela traz a obra de ficção para a realidade. Mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece. E isso se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no país. Aí ela já mostrou o tema, a qual é responsável pela dificuldade de inserção social, ou seja, de inserir os surdos na sociedade, como também no ramo laboral. O que é ramo laboral? Mercado de trabalho. Então, ela apresentou dois temas. O preconceito da sociedade com os surdos, já é uma tese, como também a exclusão desses surdos no mercado de trabalho. Ou seja, o mercado de trabalho não tem dado oportunidade aos surdos. Então, são dois temas. Aliás, desculpa, são duas teses que ela apresenta aqui para o mesmo tema. Em um parágrafo do desenvolvimento 1, ela vai falar sobre a dificuldade desses surdos se inserir na sociedade por conta do preconceito que existe. Preconceito esse que ela citou, existem também no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do autor Machado de Assis. Como no desenvolvimento 2, ela vai falar sobre as dificuldades que esses surdos enfrentam em conseguir um emprego, em ser inserido no mercado de trabalho. Então, observe que foi aqui usado o quê? Repertório sociocultural. Pessoal, na próxima aula eu vou trazer a parte do desenvolvimento. Qualquer dúvida que surgir, vocês colocam lá no grupo, tá bom? O nosso tempo já está finalizando. Vou encerrar aqui, porque senão vai fechar tudo, tá bom? E na próxima aula, a gente continua, tá bom? Ainda com a estruturação do nosso texto dissertativo argumentativo. Vamos tratar aí sobre o desenvolvimento. Tá legal? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau.